E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Sexta-feira, feriadinho gostoso, bom para estudar, né? O tema da aula de hoje muito importante para qualquer prova que você for fazer, para sua vida, para entendimento do mundo atual, Revolução Francesa de 1789. A gente vai trabalhar então hoje o que levou e o que aconteceu e quais as consequências da Revolução Francesa a partir de 1789. A começar, que eu não preciso nem ficar comentando tanto isso para vocês, porque eu já falei isso aqui em outros vídeos, que a Revolução Francesa está ligada ao ideal iluminista, certo? São uma série de revoluções que vão acontecendo no mundo. A gente falou da independência dos Estados Unidos, a gente falou lá do início das revoluções inglesas, agora é a hora da Revolução Francesa e ela é tratada como um grande marco, tá, na história, principalmente porque tem muitos historiadores que consideram que a Revolução Francesa é um divisor de águas na história, porque é ela que separa a história moderna da história contemporânea, idade moderna, idade contemporânea. Estamos hoje na idade contemporânea, tem muita gente que fala que isso se deve à Revolução Francesa. E, consequentemente, isso se deve ao ideal iluminista que estava presente nessa revolução. Mas por que eu estou falando? Isso que é importante a gente saber. Por que é um divisor de águas, gente? Por que a Revolução Francesa ela tem esse compromisso, ela tem esse status? Principalmente, se tiver um gatinho miando, não liga não, estou com minha cachorrinha aqui também, mas principalmente porque é na Revolução Francesa que a gente vai ter a queda de um dos mais fortes reis da história, que vai ser o Luís XVI, e ele representa a monarquia absolutista francesa, que é histórica, né? Que nós temos aí como, acho que talvez o maior de todos, o famoso Rei Sol, Luís XIV, que era avô desse Luís XVI. E a partir da queda do Luís XVI, outros países começaram a aderir a isso, né? Começaram a aderir à queda dos reis também. E o mundo começa a se transformar politicamente, principalmente a Europa. Então a gente começa a pensar numa nova forma de governo que não seja necessariamente uma monarquia absolutista. Você pode ter monarquias parlamentares, assim como a Inglaterra já tinha, mas principalmente repúblicas, né? Então nós estamos falando agora de representações diferentes de poder. E isso tudo a gente deve à Revolução Francesa, por isso que ela é muito importante. Mas não só, a gente vai vendo aqui com o caminhar, né, com o passar do tempo. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Vamos lá então. Então primeiro a gente tem que saber sobre os antecedentes dessa revolução. Estou olhando no monitor ali, tá? Tem que saber sobre os antecedentes. A França, em 1789, ela estava passando por uma crise gigantesca, uma crise agrária, que foi gerada principalmente pela estiagem seca, né, e a população francesa vivia muito de sua agricultura. Tá? Então a população francesa vivia muito, a base da alimentação francesa, tem muita gente que vai falar aí que vem o pão. Não necessariamente o pão, a gente pode trabalhar com a ideia do trigo. E na França, né, a França estava passando por dificuldades por conta dessa estiagem, por causa desses invernos rigorosos, dessa seca gigantesca. E a população estava sofrendo muito com isso, estava sofrendo muito mesmo, tá? E assim, e a França ela não tinha tanto poder nas colônias como outros países já tiveram, ou como em outros tempos a França já teve. Tem uma outra questão importante, ela já tinha passado por várias guerras, ela contribuiu com a independência dos Estados Unidos, ela tinha passado por uma guerra, ela tinha perdido, na verdade, a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, tempos antes disso tudo aí, na verdade, bons tempos antes disso tudo, mas ela estava passando, além dessa crise agrária, ela passava por uma crise financeira. Mas essa crise ela se reflete muito mais no povo do que nos governantes, porque dois grupos aí, né, que seriam o clero e a nobreza, eles basicamente eram isentos de impostos e eles viviam no maior luxo na França. E a população está sofrendo. Vocês querem ver um conceito interessante que eu gosto muito de trabalhar na Revolução Francesa? A gente já falou sobre Maquiavel aqui numa aula sobre absolutismo e mercantilismo. Eu também tenho um vídeo aqui que eu acho que é talvez um dos vídeos mais legais aqui do canal, que eu explico tintim por tintim o que é o Príncipe do Maquiavel. Deixo o link aqui na descrição ou no card aqui. E o Maquiavel, ele costuma ter essa ideia, se eu não me engano, no capítulo 18, que eu sempre falo, que ele fala, é melhor ser temido do que amado, né? É uma ideia do Maquiavel. O rei, o príncipe, o governante, é melhor que as pessoas tenham medo dele, que elas vão ter respeito, não amor, porque se as pessoas tiverem amor, elas vão ficar muito próximas. Mas ele tem uma especificação, ele dá uma deixa, né? Mas não deixa o povo te odiar, porque o ódio causa raiva.
E é justamente esse exemplo que eu costumo dizer que aconteceu na Revolução Francesa. O povo ficou com raiva daqueles que estão lá em cima, da nobreza, porque a nobreza tinha tudo. O Luís XVI, esse que eu estou falando para vocês que era o rei, o avô dele, Luís XIV, construiu um palácio de Versalhes, eles viviam no maior luxo dentro do palácio de Versalhes, a nobreza toda. Mas o povo estava passando fome. A situação da França era tão precária que as pessoas andavam na rua procurando comida. Eu costumo dizer assim, é quase como se fosse um apocalipse zumbi. Em 1789, as pessoas na rua, se uma pessoa fosse pega comendo alguma coisa e não era compartilhada, às vezes ela era linchada pelas outras. Se uma pessoa descobrisse que uma pessoa tinha uma despensa de comida em casa que ela estava guardando, ela possivelmente era linchada também, era morta pelas outras pessoas e os seus bens eram divididos. Então a situação era muito precária, ok? E é isso que vocês devem saber. Só para ilustrar um pouquinho mais esse momento, a rainha da França tinha o Luís XVI, que era o rei, a esposa dele era uma rainha, a Maria Antonieta, que ela era de origem austríaca. Na verdade, Áustria e França, esse casamento simbolizava uma aliança entre esses dois países que já foram rivais. E a rainha, a Maria Antonieta, atribui-se a ela a frase de quando perguntam para ela: mas minha rainha, o povo não tem pão, o povo não tem o que comer. E ela responde: se não tem pão, que comam brioches. Tem muita gente que vai falar que essa frase ela é mentirosa. Eu acredito de fato que ela não falou essa frase, mas ela explica, essa frase ela serve para ilustrar para a gente o quanto que a monarquia não se preocupava com o povo. Ah, eles não têm pão? Não estava sabendo. Então fala para eles comerem brioche. Brioche que é um bolinho, né, um pão mais sofisticado, alguma coisa muito mais cara do que um pão. Se você não tem condições de comprar um pão, você vai ter condições de comprar brioche? Não vai ter, né? A inflação está alta, quanto mais raro é um produto, mais caro ele é, e é assim que está acontecendo na França. Então a população vai ficar com esse sentimento de raiva, de ódio, né? De querer destruir essa monarquia de alguma forma. E para entender melhor a Revolução Francesa, nada mais justo do que a gente entender quais são esses grupos sociais que estão ali vivendo na França até 1789. A gente fala em estamentos, a gente divide esses três grupos sociais em três estados. O primeiro estado a gente vai falar que é o clero, o alto clero e o baixo clero, mas isso pra gente aqui agora, nesse momento, pouco importa. O clero, que tinha o domínio religioso, também tinha grande parte, cerca de 1/3 das terras da França pertencia ao clero, e o clero tinha isenção de impostos. O segundo grupo, rapidamente, é a nobreza, né? Dividida em várias nobrezas, né? Existe a nobreza parasitária, a nobreza que ficava no Palácio de Versalhes, mas de fato a nobreza eram os governantes, aqueles que tinham luxo, estavam ali junto com o clero, também tinham isenção de impostos. Lembre que nessa nobreza está ali o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. E o terceiro estado ele já é um pouco mais fragmentado. O terceiro estado, marcado pelo povo, representa mais de 99% da população, essa que está mais sofrendo. A gente vai dividir esse terceiro estado em a gente chama de girondinos, que é uma alta burguesia francesa, formada principalmente por comerciantes que não necessariamente estão passando fome como o povão, tá? Mas eles querem ter o poder político nas mãos e eles só têm a economia. 2. Jacobinos, uma baixa burguesia que a gente chama. Tem gente que vai falar que é baixa classe média, formado por professores, filósofos, médicos, advogados, né? Essa baixa burguesia, vocês podem identificar que esses jacobinos, né, que é o nome deles, jacobinos, eles são os radicais, aqueles que pensam assim: a gente não tem nada a perder, né? Então os girondinos, que é a alta burguesia, eles são um pouquinho mais moderados. Os jacobinos são aqueles caras mais revolucionários, que acham que não tem nada a perder, então vamos lá tentar destruir o rei, né? Quer tirar o trono do rei a qualquer custo, né? E eles são muito importantes nesse processo revolucionário, tá? E lá, agora sem poder nenhum, sem dinheiro algum, nós temos os camponeses, que estão passando por essa crise agrária, num país extremamente agrário, são os que mais estão sofrendo. E os sans-culottes, ou sans-culottes, como vocês quiserem chamar, que vocês podem definir como artesãos, pequenos trabalhadores assalariados ou desempregados, são trabalhadores urbanos, tá? Bom, e sabendo de tudo isso, é partir agora para todo o processo da Revolução Francesa. Sabendo que está tendo uma crise na França, mais ou menos em maio de 1789, o primeiro e o segundo estado vão tentar resolver o problema dessa crise. Eles tinham medo de que a população entrasse num colapso gigantesco e atingisse eles. Eles tinham medo, na verdade, dessa crise chegar até eles, porque até então eles estão vivendo no bem bom, ali no Palácio de Versalhes.
E é aí que o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, eles convocam uma assembleia chamada Assembleia dos Estados Gerais. Não esqueçam esse nome. Vou falar de novo. Assembleia dos Estados Gerais, em maio de 1789. Foi convocada pelo primeiro e segundo estado, chamaram o terceiro estado para conversar, mas detalhe, quando eles chamam o terceiro estado, principalmente são representantes girondinos e jacobinos. Camponeses e sans-culottes são representados por esses outros grupos, ok? Chamam eles para conversar, o objetivo, resolver a crise francesa. Simples, eles querem resolver o problema da crise francesa, só que essa Assembleia dos Estados Gerais já foi convocada outras vezes na França, mas já tinham mais ou menos 175 anos que ela não era convocada. Então foi assim um evento histórico para a França. E dentro dessa Assembleia, não é novidade para ninguém que a gente sabe que o terceiro estado ele acaba tendo um maior número de políticos por conta da capacidade, né? Por conta do maior número da população. O terceiro estado representa 99% da população. Qualquer decisão que fosse tomada nessa Assembleia, tá? Se a gente fosse olhar pelo número de deputados, o terceiro estado, né, que é a maior parte da população, sempre venceria, votaria, os votos do terceiro estado sempre seriam os votos vencedores. E aí foi discutido que seria apenas um voto por estado. Não seria assim. Se a nobreza tem 20 deputados, o clero tem 20 deputados e o terceiro estado tem 3.000 deputados, né? Isso não vai valer de nada, porque é um voto por estado. Isso aí deu uma confusão geral. E aí que decidiram que vai ser um voto só por deputado. E lembrando que sempre clero e nobreza, primeiro e segundo estado, votam juntos e meio que isola o terceiro estado com um voto só, né? E foi decidido nessa Assembleia dos Estados Gerais que primeiro e segundo estado continuariam com isenção de impostos, não pagariam impostos, e o terceiro estado teria os seus impostos aumentados. Sim, aumentariam os impostos do terceiro estado para solucionar a crise da França. A história diz aí que o terceiro estado, os deputados, né, os políticos do terceiro estado se trancaram numa sala do jogo da pela. A pela é uma espécie de jogo que era muito utilizado naquele tempo, assemelha-se ao tênis atualmente, tá? E eles falaram que eles não sairiam dali até que isso não fosse resolvido, mas não teve solução naquele momento. Foi decidido então, por 2 votos a 1, que os impostos do terceiro estado seriam aumentados. E aí que começa o processo revolucionário. Porque o terceiro estado, indignado, se reúne girondinos, jacobinos, sans-culottes e camponeses e decidem se separar desse modelo de monarquia absolutista. Impulsionados pelo ideal iluminista, o ideal de liberdade, o que eles vão fazer? Eles vão formar uma assembleia à parte, independente da Assembleia dos Estados Gerais. Essa assembleia vai se chamar Assembleia Nacional Constituinte, onde eles decidem que vão acabar com esse tipo de monarquia e vão fazer um governo agora para eles, um governo agora baseado nos ideais iluministas. Só que eles vão sofrer muita repressão por parte das tropas do Estado, do governo, né? E aí que vai, no dia 14 de julho de 1789, é decidido em Assembleia Geral que eles vão derrubar o rei. E nesse dia 14 de julho de 1789 é famoso por conta da queda da Bastilha. Bastilha era uma prisão onde o rei Luís XVI, Luís XV, Luís XIV, todos os reis, eles prendiam seus opositores enquanto personalidade absolutista, e era aquele tipo de prisão que vocês já viram em filme, prisão perpétua, que o cara fica lá sem ver o sol, vivendo a pão e água, aquela coisa toda. Dizem que a população foi com tanta raiva para derrubar a Bastilha, botaram fogo na Bastilha, tinha gente tirando os tijolos da Bastilha com as mãos, né, com os próprios dedos, arrancavam os tijolos de tanta raiva que o povo estava na Bastilha. E assim, esse é o marco inicial da revolta, da Revolução Francesa. E a partir dali eles conseguem destronar o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Está iniciada a Revolução Francesa. Automaticamente a gente costuma dizer que a partir desse momento nós estamos saindo da Idade Moderna e estamos entrando na Idade Contemporânea. E a partir desse momento o terceiro estado decide lançar o que a gente vai chamar de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vai ser uma espécie de lei, uma declaração que vai afirmar qual será o pensamento da Revolução Francesa a partir de agora.
sem a presença do rei enquanto governante, tá? Porque o rei ele não deixou de ser rei, tá? Mas ele deixou de ser o governante. Ele entrou num modelo que a França está virando uma monarquia, basicamente que a gente chama de monarquia parlamentar. E essa declaração de direitos do homem e do cidadão, ela é inspirada totalmente nos ideais iluministas, porque é ela que vai pregar qual que era o lema da Revolução Francesa, que são os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Prega lá que todo cidadão tem direito à vida, tem direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir. São coisas que são baseadas bem ali nos filósofos iluministas, principalmente John Locke e o Voltaire, né, que vai falar da liberdade de expressão. Olha que interessante isso. Direito à propriedade também, entre outras coisas. Em 1791, o rei Luís XVI, que estava preso ali na França, ainda era tratado como rei, mas estava preso, ele resolve fugir. Ele tentou fugir principalmente para a Áustria, que era o país... Espera que minha cachorrinha está coçando aqui. Ele tentou fugir principalmente para a Áustria, que era o país onde a Maria Antonieta, a esposa dele, a origem dela, né? Para tentar buscar ajuda, porque a Áustria também vivia uma monarquia absolutista. Só que ele foi reconhecido... Pronto. Só que ele foi reconhecido, foi preso, novamente ele foi preso, e depois ele vai ser condenado à morte. Tá? Os jacobinos principalmente queriam que ele morresse, os girondinos não, os girondinos que eram mais moderados, né? Nunca esqueçam esses grupos que eu falei para vocês, ok? E é a partir daí que a França decide tomar uma atitude mais drástica em relação ao seu modelo político, tá? E é a partir daí então que a França, né, os revolucionários, as pessoas que fizeram a revolução, decidem substituir o modelo da Assembleia Nacional Constituinte e formar o que a gente vai chamar de convenção. Em 1792 é formada a convenção. O que seria a convenção? Nós teríamos os debates políticos feitos em convenção para discutir o futuro da França. Olha só. Nós teríamos os girondinos, que sentavam à direita da convenção, nós teríamos os jacobinos, que sentavam à esquerda da convenção. Lembrando que os jacobinos são os mais radicais. Daí vem o conceito que a gente conhece, o conceito prático, tá? De direita e esquerda. Aqueles que eram mais moderados, que eram os girondinos, sentavam à direita na convenção. E os jacobinos sentavam à esquerda. Lembrando que os jacobinos são os radicais. No meio tinha o que a gente chama de planície. Planície seria o centro, tá? O centro ele ia basicamente com quem estava melhor no debate, tá? Então era aquela turma que ficava em cima do muro. Só um detalhe não que seja importante, mas um detalhe curioso, que se chamava planície porque eles se reuniam. Eu sei que é uma piada da época, talvez, né? Que pra gente não faz tanta graça, mas é legal explicar que eles se reuniam no meio, ficavam lá reunidos, e eles ficavam olhando por cima, né, para ver qual que é o grupo que está melhor naquele momento, se era a direita, os girondinos, ou se era a esquerda, os jacobinos. E aí foram apelidados de planície, porque enquanto eles levantavam a cabeça, diziam que eles pareciam sapos nas planícies, né, nos brejos, nas planícies, procurando, né, o momento do acasalamento. Então é por isso que a gente chama de planície. Uma das justificativas é essa. Bom, mas dentro dessa convenção ganhou força muito o grupo dos jacobinos, que era liderado por um cara chamado Maximilien Robespierre. E ele vai transformar a Revolução Francesa, vai transformar aquele período que vai de 1792 a 1795 numa espécie de ditadura, tá? Com essa influência dos jacobinos, eles vão suprimir, né, a planície, vão suprimir também os girondinos. E esse cara, o Maximilien Robespierre, né, ele começa a governar a França de maneira bem destacada. E esse período a gente vai receber o nome de período do terror. Terror em todos os sentidos que a gente pode chamar. Eles tentaram, vamos dar uns exemplos aqui, eles reafirmaram que o primeiro e o segundo estado antigos eles não funcionavam mais, que eles não teriam nenhum tipo de poder de fato, tá? Tanto é que até um pouco antes disso, né, que a gente precisa saber bem, a França já tinha feito a sua separação em relação ao Estado e à religião, né? Então a França ela tinha rompido, né, separado, já tinha se tornado um Estado laico, tanto tinha se tornado um Estado laico, que eles mudaram até o calendário gregoriano, né, que é o calendário que a gente conhece hoje, que a gente tem hoje. A França tentou mudar totalmente o calendário e eles tentaram banir no calendário os domingos, que segundo os franceses seriam dias de adoração a Deus, e os feriados religiosos, e o calendário, os nomes dos meses passaram a se chamar nomes ligados às estações do ano, né? Não tinham relação com imperadores romanos ou outras coisas assim. Então tinham relações com
os meses dos anos. Isso é interessante saber porque mudou, né, de fato o nome dos meses, dos dias, né, das semanas ali, tiraram o domingo, acabaram com o feriado, né. Eles também confiscaram as terras do clero, né. Então reparem que a França está encaminhando para um sentido bem mais radical, né. Aí quando os jacobinos assumem o poder, aí através da convenção, o período do terror do Robespierre, ele vai lançar duas coisas extremamente importantes para a gente aqui. O Robespierre ele vai lançar o Comitê de Salvação Pública. Né? O que seria o Comitê de Salvação Pública? Vai ser uma organização francesa que vai tentar inibir qualquer tipo de rebelião por parte daqueles que eram contra a Revolução e também ia cuidar das finanças da França, tá? E é daí que foi lançada uma lei importante que a gente chama de Lei do Máximo, onde os preços dos produtos eles tinham um teto, né, um máximo, né? Que isso era justamente para evitar a inflação, coisa que já vinha acontecendo na França desde os tempos quando iniciou essa crise antes da Revolução Francesa. Mas o que é mais lembrado desse período, que é por isso que ele é lembrado de período do terror, que é justamente por conta do Tribunal Revolucionário. Os jacobinos passaram a perseguir todos aqueles que eles consideravam, como é que a gente pode dizer, traidores da Revolução. E é nesse momento que Luís XVI e Maria Antonieta vão morrer, vão perder a cabeça. Eles começaram a instalar guilhotinas em todos os locais da França para poder executar aqueles que eram considerados traidores. E eu vou falar um negócio que talvez muitas pessoas podem ficar espantadas. A cachorrinha pulou ali. Mas a guilhotina, ela é uma forma de matar um sujeito com dignidade. É possível isso? Não sei, mas é porque as mortes antes da Revolução Francesa, elas eram todas por tortura, os sujeitos eram torturados. Eu já falei inclusive da Inquisição aqui, tem um vídeo no canal falando sobre a Inquisição, um vídeo mó legal, vai lá assistir depois desse vídeo aqui, que eu falo das máquinas de tortura. É triste pra caramba, tá? Mas eu falo como que funcionou e tal, que muitas pessoas têm muita curiosidade nisso. E a guilhotina é aquela forma que você corta a cabeça, você morrer através dos direitos humanos. Será que isso é possível? Não sei, mas é uma forma rápida de matar uma pessoa com dignidade. E as pessoas que eram consideradas traidoras iam sendo levadas para a guilhotina. Muitas pessoas tiveram medo de ser levadas para a guilhotina, entre o povo em geral, os camponeses, sans-culottes, os girondinos e o pessoal da planície começou a ser totalmente perseguido. E é aí que esse momento desse período do terror começa a perder força política, porque as pessoas têm medo de serem levadas para a guilhotina, de serem consideradas traidoras, porque simplesmente não concordavam com esse tipo de política. E aí, os girondinos aliados à planície, mas principalmente os girondinos, eles começam a investir no povo, né? Aquele povo que a gente já falou, que fez o começo da Revolução, mas vocês percebem que o povo está sempre de lado, né? Começam a investir no povo. Olha só, a gente precisa acabar com esse tipo de terror que está acontecendo por parte dos jacobinos. E é aí que acontece um golpe dos girondinos, que pegam lá o apoio do povo e eles derrubam os jacobinos. O Robespierre, o Maximilien Robespierre, era o cara que condenava as pessoas para a guilhotina, ele foi morto na guilhotina. Tá? Esse golpe é chamado de golpe nono termidor. Nono porque foi o dia que foi feito o golpe, e termidor porque tem a ver com o mês que foi feito o golpe, que é o mês termidor, tá? Que vem, se eu não me engano, de verão, isso, ou de calor, alguma coisa assim, que eu falei para vocês que foi mudado o calendário da Revolução Francesa. Agora, os jacobinos perseguidos, os girondinos assumem o poder. E é a reta final da Revolução. Isso a partir de 1795. Eles vão ficar no poder até 1799. Coisa extremamente importante, eles vão estabelecer na França o que a gente chama de voto censitário. Antes, no período jacobino, do terror, apesar do período do terror, eles tinham estabelecido um tipo de voto, que é o voto universal, onde todos votam. Os girondinos agora definiram que é censitário, justamente para eles poderem se assegurarem no poder. Então o povo, né, o voto censitário significa que é de acordo com a renda, tá? Você tem que ter uma renda mínima ali para votar. O povo em geral, que ajudou eles a chegar ao poder derrotando os jacobinos, o povo agora não participa. Só que eles têm medo, né? Os girondinos nesse período, que a gente está chamando aí a partir do golpe nono termidor, que vai de 1795 a 1799, eles estabeleceram um tipo de governo que a gente chama de diretório. São 5 diretores governando a França, seria o poder executivo da França, seriam esses 5 diretores, basicamente 5 girondinos, ok? E o que eles vão fazer nesse período? Eles estabelecem o voto censitário,
para o povo não dar pitaco nas relações políticas da França. Olha só, o povo está sempre sendo deixado de lado. E eles vão também fazer um negócio extremamente importante, que é investir no exército francês. Por que se investe no exército francês? Por dois motivos. Para evitar ataque de outros países absolutistas que ainda querem se vingar por conta da morte do Luís XVI, ok? E também para poder inibir qualquer tipo de manifestação do povo, que o povo pode pensar assim: nossa, a gente foi colocado como massa de manobra desde o início, a gente ajudou a derrubar o rei, a gente ajudou a colocar os jacobinos no poder, a gente ajudou a colocar os girondinos e a gente está por fora até agora. Só que eu costumo dizer que esse tipo de atitude dos girondinos é um tiro nos próprios pés, porque você inibe o povo, porque você aumenta, você investe nas forças armadas, no exército, você tira o direito ao voto do povo. Só que tem um problema: o exército cresce. E é nesse momento que a figura de Napoleão Bonaparte, detalhe, Napoleão Bonaparte não é matéria de Revolução Francesa, é após a Revolução Francesa. Napoleão é um cara que se criou dentro da Revolução, ele foi vendo como que funcionava a política dentro da Revolução. E o exército foi ganhando força nesse período aí dos girondinos, que a gente chama de diretório. E o exército reivindica o poder. E é assim que Napoleão Bonaparte chega ao poder, reivindicando através de um golpe nos girondinos. Depois a gente vai falar melhor sobre esse golpe na próxima aula, que tipo de golpe foi esse, foi muito forçado, foi pouco forçado ou não, mas de fato, quando o exército chega ao poder através da figura do Napoleão Bonaparte, está encerrada a Revolução Francesa. Peraí, então você está querendo me dizer que a burguesia lutou pra caramba, pegou o povo como massa de manobra, chegou ao poder e depois entregaram, né, pro exército? E aí você vai falar assim que a Revolução acabou, então a burguesia foi derrotada? Mais ou menos, a gente vai falar disso na próxima aula, mais com calma, mas esse golpe foi basicamente um acordo que o Napoleão reivindica o poder, mas ele vai valorizar as atividades econômicas da burguesia, ok? Então, Napoleão é exército no poder a partir de 1799? Mas existe uma valorização das atividades burguesas. Então você pode definir que a Revolução Francesa teve o seu fim com uma vitória da burguesia, sim, apesar do golpe em cima dos girondinos, de Napoleão Bonaparte em cima dos girondinos. Pessoal, é muita informação, a Revolução Francesa é muita informação mesmo, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Eu vou ficando por aqui, deixa aí nos comentários se tem dúvidas, alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa, enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Foi um grande prazer, um grande abraço e tchau, fui!